Salve, gente! É, Hoje eu tô aqui pra recomendar um anime que, no geral, foi bem importante pra mim. E, inclusive, talvez a melhor mídia que eu consumi nesse ano de 2024 que tá acabando. O anime acabou ano passado, no caso 2023, 3 temporadas, e é Mob Psycho 100. E cara, esse anime é tão bom em diversos aspectos. Aspectos de personagens, onde a gente tem, por exemplo, o Mob, o Reigen, que são personagens tão profundos. O Covinhas, que apesar de ser um grande alívio cômico, como o Reigen, também tem várias camadas sobre eles. E, e uma coisa legal de se citar sobre o anime é os vários paralelos que ele tem com a vida real em si e como você pode analisar ele em um âmbito psicológico, porque não sei se vocês sabem, mas as emoções em Mob Psycho 100 são retratadas como poderes paranormais, poderes específicos, enfim. E qual que é a grande questão, principalmente da primeira temporada? É o Mob, um adolescente que tem lá para seus 15, 14 anos, que tem esses poderes como um dom natural, mas ele sofreu um trauma no passado que eu não vou contar para não dar spoiler. E depois desse trauma, ele decidiu não colocar os seus poderes à vista, porque pode ser algo prejudicial. E um negócio que eu já falei para várias pessoas quando eu indicava o anime era que tem muito essa parada da emoção, e como esse arco do Mob é muito legal de se acompanhar, porque a gente acompanha um moleque recluso em si, que não sabe lidar com as emoções, achando que vai machucar outras pessoas e tudo mais, enquanto existem pessoas tentando ajudar ele nesses quesitos. As pessoas da escola, as pessoas fora da escola, e como ele aprende com isso e tenta dar uma lição em alguns personagens da série, que também são bastante importantes. Outro personagem que eu queria destacar aqui é o Arataka Reigen, né? O Reigen barra um dos caras mais engraçados que eu já vi no anime. Que ele é? Ele é um mestre, um sensei diferenciado, eu diria. Ele não tem poderes, mas ele ensina um mob muito em questões emocionais e sociais, enfim. Ele aprende o mob a lidar com a vida em si. E de certa forma, mesmo ele não sabendo lidar com poderes paranormais, né? O Reigen não sabe lidar com poderes paranormais. Ele aprende, ele ensina o mob a lidar de outras maneiras em si. E tudo isso é muito profundo, porque apesar dele ser um charlatão,
dá pra ver a gentileza nele e principalmente todo o arco final que ele tem na terceira temporada, que eu não vou dar muito spoiler, mas como alívio cômico ele também serve bastante. Outro ponto que eu queria falar era também do Covinhas. O Covinhas, como ele funciona? Ele aparece lá pro episódio 3 do anime, se eu não me engano. Então, também é um dos personagens introduzidos bem inicialmente. E qual que é a grande pira do Covinhas? Ele quer se tornar um deus, uma figura religiosa, ou algo do tipo. E ele tenta muito manipular os outros para isso, mas no fim das contas ele também acaba sendo muito gentil, não diria gentil, mas engraçado em certos momentos. É, e no fim também ele tem uma conclusão muito boa, mostrando como que um desejo mesquinho que ele tinha era só um desejo simples. Eu não vou dar muito spoiler, né? Como eu já expliquei. Mas fiquem com essas frases. Outro personagem muito importante se destacar é o Oretsu, que é o irmão do Mob. E pô, o que você pensa quando se fala de irmãos em anime? Geralmente eles vão ter alguma rivalidade ou eles vão ser muito camaradas. O Hetsu é bem camarada, mas eu diria que o Hetsu é o contrário do Mob. Apesar deles serem irmãos, eles são dois, dois aspectos sociais diferentes. Tipo o Yin Yang da vida, eles são dois opostos ali. Porque o Mob, ele tem poderes paranormais, mas ele não quer ser reconhecido só por isso. Já o Hetsu, ele, ele não tem e ele quer ser reconhecido por isso, apesar de ele ter notas boas na escola, ele ter muita gente na cola dele, ele ser bastante popular. Basicamente, um quer o contrário do outro. Falando em ser popular, o Mob depois ele acaba entrando em um clube de fomento corporal, né, de malhação basicamente. Ele tá com os marombos da vida. Mas você não espera isso do personagem, porque no começo ele é introduzido para entrar no grupo de paranormais. E aí você pensa, nossa, ele vai entrar no grupo de paranormal e vai aprender a controlar os poderes dele. Mas o One, né, o criador de Mob Psycho e de One Punch Man, ele brinca muito com a questão do óbvio. Ele não deixa as coisas tão óbvias, então é algo realmente surpreendente que ele faz de vez em quando, de deixar o protagonista numa situação que não é nada óbvia para quem vê de primeira. Outro personagem que eu queria destacar também é o Hanazawa, Teru Hanazawa, que ele seria, entre aspas assim, o grande rival do Mob, pelo menos em primeira instância, porque o jeito que ele é apresentado é muito da questão do rival, da questão de ele meter porrada em todo mundo e tudo mais.
Só que ele aprende uma lição com o mob de uma maneira bem engraçada e bem épica, por mais que não pareça se misturar, mas eles têm uma certa rivalidade ali. Ele aprende com um mob, porque o grande complexo do Hanazawa, pelo menos nesse começo, é ele ser o, o cara da hora do pedaço e que ele usa os poderes paranormais dele para isso. Um cara forte de acordo com as outras pessoas. Mas o mob quebra a expectativa dele ao longo da briga que eles têm, ao longo do combate que eles têm. E ele depois vira um grande amigo do mob e começa a aplicar essa filosofia do mob para os outros. Agora falando realmente dos vilões dessa primeira temporada, a gente tem a Garra. A Garra é aquele clássico grupinho de vilão que tem, tipo uma Katsuki da vida, grupinho de vilão de anime, vocês sabem. E que eles são? Pessoas frustradas que não conseguem controlar suas emoções direito e não conseguem entender nem usar elas para alguma coisa muito boa. Eles realmente não conseguiram crescer emocionalmente e tudo mais. E adivinha quem mostra isso pra eles depois de uma luta bem engraçada, pra falar a verdade? O Reigen, que é justamente quem, pelo menos nessa primeira instância do anime, ensina muito sobre sentimentos e tudo mais. E cara, Mob Psycho é uma obra incrível. Eu já vi isso nas primeiras temporadas, mas não se engane, cara. As primeiras temporadas, a primeira temporada na verdade é mais fraquinha. Ela é bem fraquinha comparada à segunda e à terceira. Talvez depois eu poste um vídeo sobre a segunda e a terceira, mas por enquanto é isso. Falou e até o próximo vídeo. Eu vou tentar postar com mais frequência, falar sobre as coisas que eu tô assistindo e tirar alguma conclusão legal e que vocês possam refletir também.